Olá pessoal, professor Paulo Nascimento, mais uma vez com vocês aqui na Ser Psicólogo, para darmos continuidade ao nosso curso de Introdução à Psicologia das Emergências e Desastres. Essa é a segunda aula desse nosso curso. Eu espero que você tenha gostado da primeira aula, espero que você tenha compreendido, eu espero que você esteja empolgado para dar sequência a esses estudos. Qualquer questão, escreve aqui embaixo, manda seu comentário, manda sua pergunta, se alguma coisa não ficou muito clara, se você gostaria que a gente comentasse mais algum ponto. É sempre uma satisfação interagir com vocês, ver que vocês estão participando ativamente da construção desses conhecimentos e dessa formação. Tá ok? Então, espero que você esteja aí gostando desse conteúdo. Na primeira aula, eu apresentei de uma maneira bastante resumida, bastante esquemática, a origem e a evolução do campo, que hoje a gente chama de psicologia das emergências e desastres, psicologia na gestão integral de riscos e desastres, psicologia das situações extremas e por aí vai. Nessa aula de hoje, eu quero apresentar para vocês alguns conceitos-chave, algumas noções. Nós vamos trabalhar muitos conceitos, muitos outros conceitos ao longo aqui do nosso curso introdutório, mas tem alguns conceitos que eu quero apresentar de uma maneira assim mais esquemática para vocês, porque eles parecem evidentes, o sentido, o significado deles, parece claro, parece evidente, mas do ponto de vista técnico, existem algumas especificidades que diferenciam uma coisa da outra, como, por exemplo, a diferença entre emergência e desastre. Ela é difícil de ser feita. Do ponto de vista do senso comum, é como se a gente estivesse falando da mesma coisa, enquanto tecnicamente não estamos falando da mesma coisa. Por isso que é importante a gente examinar o campo conceitual onde a gente está entrando. Tá? E é o que a gente vai fazer nessa aula. Eu vou trabalhar 5 conceitos com vocês. Eu vou trabalhar o conceito de risco, de emergência, de desastre, de calamidade pública e de estado de sítio, porque são todos conceitos, são os grandes conceitos que abarcam esse campo. Tá certo? Então, vamos lá. Antes de entrarmos nesses conceitos específicos, eu gostaria de fazer menção ao seguinte. Nós chamamos, inclusive, esse curso aqui de Introdução à Psicologia das Emergências e Desastres. E não falamos ainda de que situações nós estamos falando quando nós falamos em emergências e desastres. Veja, as emergências e desastres podem ser as mais variadas possíveis, podem ter relações com todo tipo de situação. As mais comuns são essas que eu estou aí apresentando a vocês. São os desastres aéreos. A maioria dos desastres aéreos são desastres com muitas vítimas, embora haja desastres aéreos com sobreviventes, mas a maioria é com muitas vítimas. E é uma situação sempre muito difícil, porque implica aí num trabalho muito criterioso com os familiares, por serem situações sempre muito agudas, os desastres aéreos, mas inclui aí nesse rol também de possibilidades. Alagamentos, inundações, eu poderia ter colocado aí as enchentes, são muito frequentes na realidade, sobretudo na realidade brasileira. Início de ano, a gente sempre ouve falar naquelas chuvas que alagam, que inundam determinadas regiões do Brasil. Parece que os anos vão passando e nada é feito. Nós vamos assistindo aí a repetições de alagamentos, de inundações, que fazem vítimas, de enxurradas, fazem vítimas, correntezas que levam pessoas, levam corpos, pessoas que morrem afogadas, ou pessoas que não morrem, mas ficam desabrigadas, ficam ao léu da sorte, entregues ao poder público, e tem que muitas vezes esperar bastante tempo para terem uma nova casa, uma nova residência. Essas pessoas são profundamente impactadas em suas emoções. Os deslizamentos de terra,
que são ocorrências também muito frequentes, sobretudo nos centros urbanos, né, onde há aglomerações de encostas, a construção de casas, de barracos em áreas muito perigosas. Então é muito frequente em períodos de chuvas deslizamentos de terra, com soterramento de pessoas, de famílias, com desabrigamento de muitas famílias. Os incêndios, né, por mais que a gente tenha avançado no controle disso, mas a gente tem, por exemplo, há 10 anos atrás, tivemos 242 mil pessoas que foram mortas na Boate Kiss por um incêndio, né? O Brasil tem incêndios assim, históricos, Edifício Joelma, na década de 70 e tantos outros. Contaminações químicas, a gente fala pouco disso, mas há muitos desastres mundo afora produzidos por contaminações químicas. O mais conhecido deles é o da usina de Chernobyl, né, na Ucrânia, no ano de 1986. No Brasil, nós tivemos um grande problema aí com vazamento de produto químico em 1989, com o Césio 139 em Goiânia, né, produziu mortes, produziu alterações genéticas, doenças perenes nas pessoas. Nós temos as questões geológicas. Questões geológicas têm a ver com tremores de terra, têm a ver com terremotos, mas tem a ver também com intervenções humanas, né? Por exemplo, o problema da mineração, das minas subterrâneas que são produzidas por diferentes atividades de mineração, que produzem tremores de terra, instabilidade no solo. Os geólogos chamam de subsidência, né? As minas, quando elas se desestabilizam, quando elas começam a desmoronar nas regiões mais profundas, elas vão desestabilizando a superfície, rebaixando a superfície, o que produz desabamentos, fissuras, fendas, rachaduras. As pessoas têm que fugir, ficam desabrigadas, ficam nas mãos do poder público, né? Então, as questões geológicas. E, finalmente, nós temos que incluir também aí a questão das epidemias e das pandemias. Então, veja que interessante, a pandemia de coronavírus, ela é considerada uma situação de desastre, né, de alcance mundial, mas ela também entra aí nesse rol de ocorrências. São muitas, nós poderíamos citar mais outras modalidades, né, colocar aí nessa lista. Mas as principais são essas, e eu gostaria que vocês observassem o seguinte, todas elas, todas sem exceção, cada uma a partir das suas peculiaridades, elas são profundamente produtoras de sofrimento psíquico. Por isso que nós precisamos tanto fortalecer essa área que nós chamamos de psicologia das emergências e desastres. Sobretudo pensando na gestão dessas situações, pensando na prevenção e não apenas cuidando das pessoas quando situações como essa acontecem. Ok? Então, são basicamente esses os eventos que nós trabalhamos quando nós estamos falando aí da psicologia das emergências e dos desastres. Tecnicamente, veja, vocês estão vendo aí, são eventos de natureza variada, né? São eventos de natureza aí bastante diferente um do outro, todos produzem profundo sofrimento psíquico também, né? Fora outras formas de sofrimento. Mas, tecnicamente, a depender da magnitude de cada um desses eventos, nós classificamos eles ou como uma emergência, ou como um risco, ou como um desastre, ou como uma calamidade, ou mesmo como um estado de sítio. Então, são conceitos que têm a ver com a magnitude. Porque, veja, esses diferentes eventos que estão aí nessa lista, eles podem ocorrer em diferentes magnitudes. Então existe, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, um desastre aéreo que, digamos, faça 10 vítimas e tem um desastre aéreo que faz 200 vítimas. Então são magnitudes diferentes. Tem um deslizamento de terra, por exemplo, a terra deslizou, vai destruir 30 casas, mas não vai matar ninguém. Mas tem aquele deslizamento de terra que vai, infelizmente, soterrar diversas vidas humanas. Então, esses eventos, eles ocorrem em magnitudes diferentes, eles têm alcances de destruição diferentes,
E é isso que faz com que a gente reconheça eles ou como um risco, ou como uma emergência, ou como um desastre, ou como uma situação de calamidade, ou como uma situação de estado de sítio. Vamos então entrar mais profundo em cada um desses conceitos para a gente entender um pouco melhor essas questões que eu estou colocando. Primeiro, a noção de risco, né? O que é um risco? Veja, risco é possibilidade. No risco, a coisa ainda não aconteceu, mas ela existe virtualmente. Ela está no horizonte de possibilidade. Então, eu tenho que administrar isso também. Se existe a possibilidade de ocorrer uma emergência, um desastre, ou seja, se existe o risco, nós precisamos, então, entrar com ações. Nós precisamos gerir esse risco para que esse risco não se transforme, não se concretize numa emergência, num desastre, numa calamidade, num estado de sítio. Tá? A definição de risco diz o seguinte: risco é a possibilidade de que uma situação de emergência ou um desastre ocorra em função de eventos naturais ou de falhas na natureza tecnológica ou ainda como consequência de questões de natureza política, social, econômica, etc. Então, é bem interessante essa definição, porque ela é abrangente. São muitas variáveis que produzem riscos naturais, políticas, econômicas, biológicas, sociais. Né? O sociólogo Ulrich Beck, ele nos ajuda muito a compreender essa questão, porque ele fala que nós vivemos numa sociedade de risco. Toda a sociedade é uma sociedade de risco, e isso é bem verdadeiro. Por que vivemos numa sociedade de risco? Por conta de todos os avanços tecnológicos produzidos pela modernidade. Não existe avanço tecnológico que não traga junto consigo um risco, a possibilidade de um acidente, de uma emergência, de um desastre. Vamos pensar aqui, por exemplo, num avião. Um avião é uma grande maravilha, um grande avanço tecnológico, encurtou distâncias, né? A gente pode atravessar o Oceano Atlântico em algumas horas, né? Quando essas travessias eram feitas em meses, quando elas eram feitas a caravelas, por exemplo. Então nós temos um grande avanço, mas nós temos, junto com esse avanço, um risco de um desastre aéreo. Então, se a gente multiplicar isso por todos os grandes avanços, né? A energia elétrica, prédios com tubulação a gás, riscos químicos, de vazamentos químicos, todos esses elementos constituem o que o Ulrich Beck vai chamar de uma sociedade de risco. O risco é inerente ao progresso. Onde há progresso, onde há desenvolvimento, existe o risco. Por isso, é preciso políticas de gerenciamento do risco. E a psicologia tem muito que contribuir com esse gerenciamento do risco. Certo? Emergência, vamos lá. O que é uma emergência? A palavra emergência, nós retiramos ela do âmbito da medicina, né? É a medicina que fala em situações de urgência e de emergência. Eles fazem lá uma sutil diferença entre urgência e emergência do ponto de vista médico. Para o campo das emergências e desastres, nós conceituamos uma emergência nos seguintes termos. A emergência acontece quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco até de morte. Né? Então, eu trago aqui o exemplo de um incêndio que não fez vítimas. Nós temos uma situação de emergência, não posso esperar, não há o que se esperar numa situação de... Eu tenho que evacuar o lugar, né? Eu tenho que salvaguardar as pessoas dessa situação emergencial. Então, a emergência é caracterizada por isso. São situações em que o risco é iminente, o risco de morte ou de muitas mortes é iminente e exige ações instantâneas para que aquilo não se transforme num desastre ou numa situação até pior. Ok? Desastre. Agora, se conceituamos risco, conceituamos emergência, vamos ver o que é desastre. Vamos lá. Desastres são produtos e também processos. Olha que interessante. Então, desastre pode ser uma coisa pontual, mas desastre também pode ser processual, né? Já é diferente da situação de emergência, que é mais pontual. O desastre ele pode ser processual.
decorrentes da transformação e crescimento da sociedade, do modelo global de desenvolvimento adotado, dos fatores socioambientais relacionados a modos de vida que produzem vulnerabilidades sociais e, portanto, vulnerabilidade aos desastres, né? Desastres são eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, onde esses eventos podem ser diferenciados em função da origem. Então, o que é o desastre? O desastre é um evento disruptivo que produz desagregação, muitas vezes produz mortes e mobiliza as ações de toda a sociedade para a sua reparação. Então, o desastre ele tem uma magnitude maior do que a noção de emergência. Eu queria dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo aí uma imagem da cidade de Brumadinho, no interior de Minas Gerais. Vocês devem se lembrar, em 2019, no ano de 2019, houve o rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale do Rio Doce, o que gerou aí uma enxurrada. Rejeitos, gente, são produtos, é lama, são produtos tóxicos, né, que vão sendo estocados, nós chamamos isso de passivos ambientais. Eles vão sendo estocados porque eles são, digamos, os detritos da atividade de mineração. Não se tem como descartar isso da natureza, então constroem-se barragens para que esses materiais vão sendo estocados. A falta de manutenção produziu o rompimento dessa barragem e vocês devem se lembrar, uma enxurrada de lama desceu, soterrando centenas de pessoas. Foram mais de 200 mortos, né, numa situação de fato que nós configuramos como um desastre, um dos grandes desastres relacionados à atividade de mineração no Brasil. Qual é a diferença entre emergência e desastre? Essas são as duas palavras que aparecem no título dessa formação, Psicologia das Emergências e Desastres. Veja, na prática não há muita diferença não. A diferença que se faz tecnicamente tem a ver com a magnitude de uma e de outra. Disse o seguinte: configura-se como uma situação de emergência quando o dano que foi causado ele consegue ser cuidado pela própria comunidade, nesse caso, né, pela própria cidade onde aquele dano aconteceu. Então, um incêndio, um desabamento de um prédio, tecnicamente não devem ser chamados de desastre. Quando é que a gente chama de desastre? A gente chama de desastre quando o dano causado foi tão grande, foi tão profundo, que aquela comunidade ela não tem recursos para dar conta, ela vai precisar de ajuda externa. Vou voltar aqui, que foi exatamente o caso de Brumadinho. Por isso a gente não chama Brumadinho, uma situação que aconteceu lá, de uma situação de emergência, mas a gente chama de uma situação de desastre. Nesse caso, um desastre de natureza socioambiental, econômico-ambiental. Não é um desastre ambiental. Nesse caso, ele não é um desastre puramente ambiental, né? É um desastre decorrente de uma atividade produtiva, nesse caso, da atividade de mineração. Os estragos que foram produzidos, a destruição das casas, as famílias desabrigadas, as pessoas mortas, soterradas, foram estragos de uma magnitude tão grande que a Prefeitura de Brumadinho não deu conta, o Estado de Brumadinho não deu conta, e foi necessário que entidades do governo federal pudessem intervir para auxiliar na remediação dessa situação. Então, estaria aí a diferença entre emergência e desastre. Na emergência, a comunidade onde o evento aconteceu, a própria comunidade, ela tem recursos e meios para remediar a situação. O desastre não. O desastre tem uma magnitude maior. E a comunidade não dá conta porque ela não tem recursos suficientes para remediar e cuidar daquela situação disruptiva que ali aconteceu. Fica claro para vocês? Espero que tenha ficado claro essa diferença. Veja, aí agora a gente vai saltar para o âmbito propriamente político, público e burocrático
quando a gente fala das noções de calamidade pública e das noções de estado de sítio. Essas duas noções, as noções de emergência e desastre, são duas noções mais teóricas, que tentam definir as diferentes situações, como eu disse a vocês, a partir do critério da magnitude. Já as noções de calamidade pública e de estado de sítio são duas noções que não são teóricas, elas são operadores políticos, eles são conceitos para serem operados no âmbito político e jurídico, né? Então são elas que vão determinar a intervenção dos poderes públicos em determinadas situações. Então, elas são decretadas. Os entes públicos decretam que aquela situação é de calamidade pública ou um estado de sítio, para que a partir disso determinadas providências sejam tomadas no sentido de se remediar aquela situação, que quase que sempre, melhor dizendo, são situações de desastre. Quando a situação é de emergência, e a própria comunidade dá conta, então não tem sentido em se decretar estado de calamidade pública ou estado de sítio. Mas quando nós estamos falando de um desastre que extrapola os recursos da comunidade, então existe a possibilidade de que os entes públicos decretem esses estados de calamidade pública ou de estado de sítio, e tem uma diferença entre calamidade pública e estado de sítio, que eu quero explicar para vocês agora. Vamos lá entender, então, o que é uma calamidade pública. Vamos lá. É uma situação normal em que a capacidade de ação do poder público municipal ou estadual fica seriamente comprometida. Então, a gente vê aí que também tem a ver com a magnitude, né? É um operador político jurídico que se baseia também na magnitude. Ou seja, são ocorrências que não podem ser sanadas nem pelo município, nem pelo Estado, logo elas só podem ser sanadas pela União. Então, o município e o Estado decreta situação de calamidade pública. Isso acontece com muito mais frequência nas situações de enchentes, de inundações, nas situações de seca. Já foi muito frequente, né, a decretação de calamidade pública, hoje nem tanto, mas nas situações de cheias, enchentes e enxurradas, que ainda são muito comuns, a partir do estrago que elas produzem em determinadas regiões, municípios e também alguns estados, eles decretam situação de calamidade pública. Essa situação é fruto de um desastre, veja, não de uma emergência, né, mas de um desastre, não importa se causado pela natureza ou por outros motivos, econômicos, sociais. Nessas situações, o governo federal deve intervir para auxiliar o ente, que pode ser o município ou o estado, a superar a situação. Eu estou trazendo aí uma imagem para vocês de um alagamento, né? Como eu disse para vocês, são situações ainda muito frequentes na realidade brasileira, que produzem, às vezes, muitas vítimas. São situações que desabrigam muitas famílias e que, na maioria das vezes, de fato, elas exigem que o ente público, o Estado, decrete situação de calamidade pública para que recursos federais possam ser destinados no sentido de se remediar à situação que aconteceu. E, finalmente, o estado de sítio. Esse é um conceito que voltou à tona aí, né, nos últimos anos no Brasil. Veja, o estado de sítio é um conceito também em situações de catástrofe, de desastre, mas ele é um operador político, jurídico, que deve ser utilizado em situações muito, muito, muito específicas. Nos últimos anos, se falado no Brasil, se falou muito no Brasil, na possibilidade da decretação do estado de sítio como parte da disputa pelo poder, né? Por parte aí da disputa pelo poder de diferentes ideologias. Veja, não é nessas situações, não foi para essas situações que a noção de estado de sítio foi criada, não. O estado de sítio, ele foi criado para situações específicas, como, por exemplo, situações de guerra, situações de invasão de um país pelo outro, em que a situação fica ruim, onde você tem ataques bélicos com muitas mortes, né?
onde você tem a fuga em massa de determinadas populações, gerando doenças, gerando fome, né, gerando genocídios. Então, as situações de guerra são situações específicas onde o estado de sítio pode ser decretado. Quem faz isso? Vamos lá. E o que é isso? Vamos lá. O estado de sítio é um instrumento burocrático e político em que o chefe de Estado, nesse caso, né, o chefe da União, suspende por um período temporário a atuação dos poderes legislativo e judiciário. Por quê? Por conta de situações emergenciais, como está escrito aí embaixo. Trata-se de um recurso emergencial que não pode ser utilizado para fins pessoais ou de disputa de poder, mas apenas para agilizar as ações governamentais em períodos de grande urgência e necessidade de eficiência do Estado. Ou seja, existem situações, sobretudo as situações bélicas, as situações de guerra, em que o poder executivo precisa agir com urgência para a proteção do próprio país, como o acionamento, por exemplo, das Forças Armadas, né? Não, são situações em que não existe tempo para que se acione os trâmites burocráticos do legislativo, do judiciário, porque o risco de morte, de genocídio e de outras fatalidades para grandes populações ele é iminente. Então, nessas situações específicas em que a honra, a soberania e a própria subsistência do Estado está em questão, é que possibilita a decretação do estado de sítio. Então, ele é um instrumento para ser utilizado em situações muito específicas. Ok, gente? Existem outras noções, existem outros conceitos chaves nessa área, nós vamos examinar alguns deles aí nas próximas aulas, mas eu entendo que é importante que a gente compreenda aí pelo menos esses 5 grandes conceitos, porque eles nos ajudam bastante a nos situarmos dentro dessa temática, certo? Bom, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você esteja gostando, acompanhando essas aulas, esteja empolgado, empolgada para conhecer mais sobre a psicologia das emergências e dos desastres. A partir da próxima aula eu vou começar a tratar de questões mais específicas, né? Essas 2 aulas elas foram mais preparatórias, e aí agora eu vou começar a falar de questões mais específicas, sobretudo de questões relacionadas à atuação do psicólogo e da psicóloga nessas situações de emergência, de desastre, de calamidade pública, de gestão de risco, e a gente vai caminhando aí gradativamente dentro desse campo. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Se cuidem, eu aguardo todo mundo na próxima aula.